Boa noite a todos e a todas que estão presentes aqui nessa audiência pública. Isso, essa juventude osasquense, essa juventude combatível, e essa juventude que é dos 11 aos 60 anos, né? Mas hoje está uma juventude aqui, dos seus 16 aos 30 anos aqui, para darmos início a essa audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça sobre o tema debater e refletir sobre a medida provisória número 746/2016, que institui a política de fomento à implementação de escolas de ensino médio em tempo integral. Altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes de bases da educação nacional. E a Lei número 11.494, de 20 de junho de 2007, que regula o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, e da outras providências. Convido para me secretariar, secretária DOC, a senhorita Luziele Maria de Lima. Uma salva de palmas, gente. Convido para fazer parte da mesa diretora dos trabalhos as seguintes autoridades. A senhorita Solange Cristina da Silva, secretária da Educação da cidade de Osasco, por favor. Convido o senhor Gustavo Henrique, do Movimento da Juventude, sendo um dos fundadores do coletivo Pneu. Por favor, Gustavo. Convido o senhor Leonardo Cardeal, professor de Geografia do Vicente Peixoto. Convido o senhor Matheus Alves da Silva, do Grupo Pneu, do Movimento Pneu Jovem. Do PEN Jovem, gente, desculpa aqui, do PEN Jovem, tá? E convido para fazer parte da mesa diretora a senhorita Giovana Jasmin Batista, presidente da União dos Estudantes de Osasco, por favor. Vou lendo aqui. Então, vamos ler as autoridades que estão aqui. Rogamos aos demais autoridades que, mesmo em seus lugares, sintam-se como componentes da mesa diretora dos trabalhos. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura do ofício. Osasco, 3 de novembro de 2016. Ofício número 59 de 2016. Ao excelentíssimo senhor presidente Jair Assaf, da Câmara Municipal de Osasco. Assunto: audiência pública. Senhor presidente, informo Vossa Excelência sobre a autorização de audiência pública no dia 21 de novembro de 2016, às 19 horas, no plenário Tiradentes, pela Comissão de Constituição e Justiça sobre o tema debater e refletir sobre a medida provisória 746/2016, que institui a política de fomento à implementação de escolas de ensino médio em tempo integral, altera a Lei de número 93/94, de 20 de dezembro de 96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, sobre a Lei 11.494, de 20 de junho de 97, e regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação e da outras providências, conforme solicitado pelo vereador Valdir Roque, com cópia anexa.
Assim sendo, solicito para a realização do evento a convocação de funcionários, serviço de coordenação de audiência, recepção, confecção de ficha de presença, som, equipe de multimídia, imprensa, TV e fotogravação e limpeza. Solicito ainda que seja enviado e-mail com cópia deste ofício aos demais vereadores para a ciência. Atenciosamente, Valdir Pereira Roque, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Tá. Ao excelentíssimo senhor vereador Jair Assaf, presidente desta casa. Assunto: justificativa de ausência. Vimos pelo presidente justificar minha ausência na audiência pública da Comissão de da Comissão de Constituição e Justiça com o tema Medida Provisória 746/2016, que institui a política de fomento à implementação de escolas de ensino médio em tempo integral, por compromissos anteriormente assumidos. Parabenizo o vereador Valdir Roque pela iniciativa. Assim sendo, registro o protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, professora Maria Josefa Varão, vereadora desta casa. Obrigado, Luziele. Aqui se faz secretária dessa audiência pública. Vou ler aqui algumas entidades, pessoas que estão aqui presentes. Gabriel Martiniano, do Planeta Osasco. Manuel Passos, da revista Ícone Brasil. Eliomar Santos, da União dos Estudantes Estaduais, é isso? É, né? Vinícius Henrique, Planeta Osasco. Delma Andrade, assessor de comunicação do vereador Josias da Juco. Adilson Gringo, Conselho Gestor da Saúde. Claudete Cristina Lopes, da Secretaria da Educação. Ana Paula Lima, professora da rede estadual. Edson Rodrigues, secretário da Educação. Henrique de Mello, Coletivo Pneu. Débora Pérez, da Escola Vicente Peixoto. Alice dos Santos, do Vicente Peixoto, da Escola Vicente Peixoto. Matheus, do Coletivo Pneu. Kelvin, do PEN Jovem. Marino, do PEN Jovem. Paulo Ferreira, do PEN Jovem. João Vitor, do PEN Jovem, e Matheus, de novo, do Coletivo Pneu. Obrigado, se sentem aí presentes nas discussões. Vamos dar início. Bem, agradeço todo o público presente e a imprensa. Informamos que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, canal 7 da NET, canal 9 ou 16 da operadora Cabonet e pelo portal da Câmara de Osasco na internet, www.osasco.sp.leg.br. O público aqui presente pode participar retirando o formulário na recepção com nossos assessores, da questão pertinente que nós vamos discutir aqui. Quero chamar aqui para fazer parte da mesa a Ana Carolina, diretora das mulheres da UPS, União Paulista dos Estudantes Secundaristas. Você está aqui do meu lado. Obrigado. Obrigado à secretária que estava aqui, a Luziele, que está nos ajudando aqui. Agradecer a Vitória, da UJS, presente, o William, da UJS, e o Tiago, da POSP. Bem, a gente vai começar a fazer esse debate, essa discussão, aprimorar com essa medida que está sendo, aliás, que foi publicado de ontem para hoje, pegou nós de calça curta aqui, para quem não sabe, no Diário Oficial saiu de ontem para hoje, já definindo as regras da mudança.
dessa lei, que nós queríamos que o governo Temer fizesse uma discussão com a sociedade, com os secundaristas, fizesse esse bate-papo das modificações que poderia ter. Tinha que pegar a sociedade, fazer um referendo, mas não foi isso que foi feito, e ele está usando uma mão muito dura em algumas medidas que vão fazer a população de Osasco, independente da educação, da moradia, a sofrerem, pelo menos, nessa contenção de 20 anos que eles querem fazer. Quero chamar para fazer uso das palavras. Começar. Leonardo já foi. Já. Bem, o primeiro palestrante aqui já está na tribuna. É o professor Leonardo Cardeal, professor de Geografia do Vicente Peixoto. O senhor tem a inteira disposição. Aí uma salva de palmas para ele. Primeiramente, gostaria de agradecer aos organizadores dessa audiência pública. Acho que é um evento mais do que importante, né, para discutir a educação brasileira, o que vem sendo feito de políticas públicas em relação ao ensino como um todo, né. É um evento muito, muito relevante e tem que ser cada vez mais expandido e debatido na sociedade. Tá, ok? Gostaria de cumprimentar os componentes aqui da mesa, né? A Ana Clara da UPS, o Matheus, o Gustavo Gudobella, o vereador Valdir Roque, a secretária do município de Osasco de Educação, a Solange, né, pela presença, que vai acrescentar muito no nosso debate. Gostaria também de agradecer ao público que está aqui prestigiando esse evento, né, principalmente de jovens inteligentes, maravilhosos, exceto a Larissa, a Clara e a Gabi, claro, mas tudo bem. E também ao pessoal da TV, né? Talvez minha avó esteja lá assistindo lá. Um abraço para minha avó também. Apareci agora aí. Bom, vale a pena muito destacar a importância de um evento como esse de ter a fala de um professor, né? E a responsabilidade que eu tenho também de estar representando uma classe que está sendo diretamente envolvida em relação a essa medida provisória, né? Vai ter a vida profissional e até pessoal interferida por esse decreto, por essa lei, né? E é importante ouvir professor, eu acho muito bom esse espaço para isso, tá bom? Falar um pouquinho sobre mim. Eu sou o Leonardo Cardeal, sou professor da rede estadual de ensino. Sou professor da escola Vicente Peixoto, aqui na região do Vila Osasco, próximo aqui à Câmara. E leciono há 3 anos, quase 3 anos. Ou seja, estou começando na graduação, na docência. E, enfim, tenho poucas experiências. Acho que é uma luta, tá ali, e a gente tem que resistir e perdurar, ficar na educação, ficar no sistema público, tá? A minha fala aqui vai se voltar bastante à escola pública, porque é a escola da maioria, é a escola universal, laica, de todos, tá bom? Enfim, a escola que a gente tem que olhar com mais, é o caso que a gente tem que olhar com mais cuidado, é onde tem mais pluralidade, pelo menos em relação à escola privada, é um lugar onde tem de ter mais pluralidade. Então, o meu olhar é mais para a escola pública, onde eu trabalho também. Eu vou direto ao ponto. Eu acho que depois o Gustavo vai falar um pouco mais sobre o que é a medida provisória e tudo mais. Eu vou direto ao ponto aqui. Será que a medida provisória de reforma do ensino médio, né, de colocar o ensino médio em tempo integral, vai dar certo? É uma boa reforma ou não? A gente sabe que está meio catastrófica a situação do ensino no Brasil. É necessário mudanças, sim, correto. Porém, essa reforma, do jeito que ela está sendo posta, não contém os fatores essenciais para que se ocorra uma melhora de fato na qualidade de ensino no Brasil.
Porém, isso não quer dizer que ela não deva ser debatida, ser dialogada, né, e até julgada e até criticada, certo? E talvez banida, né, vai saber. Digo isso, pois para falar em transformação para melhor da educação brasileira, é necessário abordar 2 pontos que, infelizmente, na reforma do ensino médio, nessa PEC, nessa medida provisória 746, não fala, não cita, e geralmente quase ninguém, todo mundo sabe que tem que melhorar isso, mas ninguém utiliza isso como uma política pública, tá bom? São 2 questões. Primeiro, a formação de professores. Segundo, a valorização do docente. Isso passa pelas condições de trabalho e pela melhoria do salário, tá bom? Infelizmente, não há muitas políticas públicas voltadas para essas questões, independente do governador ou do presidente de plantão, tá? Independente de partido. Há exceções, claro, mas não há uma política séria em relação à formação de professores e condições de trabalho. Na verdade, é ao contrário, né? Cada vez mais precarizando essas condições, tá? Professor bem formado e bem remunerado, claro que não vai resolver todos os dramas da educação, mas já vai resolver boa parte dos problemas, tá? E aí vem a ideia da PEC 746, né, da reforma do ensino médio, que não toca nesses assuntos, mas ela vem com aquela justificativa, né, que a educação no Brasil vai mal, os índices são péssimos, né, a gente não consegue atingir as metas do IDEB, e, enfim, a escola é chata, a escola tem um monte de matéria, não desperta interesse no aluno, enfim. E aí eles vêm com essa proposta, é claro que a gente sabe que eles querem melhorar, a gente sabe que também que essa proposta não é agora, não surgiu agora do governo de 2016, do governo Temer, já vem um estudo anterior, desde 2013, passando pelo governo da Dilma, inclusive, né? Enfim, para tentar mudar esse panorama. Não sei se é o modo correto. Então, acho que mais do que discutir, se vai sair o ensino de sociologia, de filosofia, de educação física e tal, que é importante discutir, mas mais do que discutir isso, é discutir por que não há outras medidas sendo tomadas para melhorar o ensino, certo? E aí, o que mais me chama a atenção e gostaria de destacar, né, que essa MP, né, 746, em sua aprovação e o que a levou a ser aprovada e tal. Claro que tem os problemas da educação, os problemas da falta de interesse, do ensino médio, os alunos estarem indo mal nas provas, aquela coisa toda, do nosso contexto atual, no cenário, né, nacional, a gente está umas forças conservadoras predominando, enfim. O que mais me chama a atenção em tudo isso é que ela é uma medida provisória, depois a gente vai discutir um pouco o que é uma medida provisória, como se fosse uma canetada, né, que vai transformar a vida do professor, desse profissional, a vida profissional do professor. E uma das coisas que faz ter uma medida provisória como essa e não ter resistência, por acaso pouca resistência, sei que há resistências, mas pouca resistência, é que eu acho que o professor, atualmente, já não tem essa capacidade de lutar contra isso. Que eu acho que ao longo da história, principalmente no século XXI, nos últimos 20 anos, o professor perdeu a capacidade de ser um agente transformador da sociedade. E isso muito em função da despolitização e falta de conhecimento de leis do professor, seja conhecimento da própria Constituição, do Estatuto do Magistério. O professor ele não está sendo bem informado para isso. E aí isso cai naquilo que eu falei anteriormente, que era necessário ter uma boa formação, o professor ter uma boa formação para poder ter conhecimento, e a partir do conhecimento que ele ter, não deixar ser enganado, não sabe, ser usado. Além disso, da despolitização, há também uma precarização do professor enquanto profissional e indivíduo. E isso entra na questão das condições de trabalho, né? Muitas vezes a gente que está ali no dia a dia dos professores, quando tem uma paralisação, tem uma greve, por exemplo, o professor categoria O, ele fica em dúvida, fica com medo se vai entrar ou não em greve por questões, sabe, de perda de salário, perda de cargo, enfim. Houve, nos últimos 20 anos, uma desestruturação inteira da carreira docente. E isso é muito ruim. E isso deveria estar
sendo um ponto central das discussões para a reforma do ensino médio, para a reforma da educação, para a melhoria da educação, para melhorar os índices, para trazer a escola de novo de uma forma mais legal. Tá bom? Aí, um convite está falando, vamos discutir a medida provisória. Eu fui atrás, o que é essa medida provisória? A medida provisória é um instrumento com força de lei, né? É adotado pelo presidente da República, ou seja, é uma arma do Poder Executivo, certo? Em casos de relevância e urgência. Inclusive, a MP está na Constituição de 88, artigo 62, que fala assim: em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com a força da lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. E aí fica a pergunta, tem que ter relevância, tem que ter urgência. Será que o ensino médio, a reforma do ensino médio é algo relevante, de urgência? Aí, sei lá, há controvérsias, é subjetivo, acho que é meio arbitrário você analisar, mas depende de como você analisar a situação. Enfim, foi colocado como medida provisória, certo? E a gente sabe, diferenciando a medida provisória de uma lei comum, a medida provisória tem força de lei antes de ser analisada pelo Poder Legislativo, pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados e o Senado. Ok? E a lei comum não. A lei comum precisa de uma aprovação do Legislativo para depois entrar em vigor na Constituição e ficar lá permanente. E a medida provisória, a gente sabe que tem um prazo de validade. O presidente coloca essa medida provisória, tem que passar pelo crivo do Congresso durante um prazo de 60 dias, né? E, enfim, se não passar, ela perde a sua eficácia, mas a gente sabe que no contexto atual, a maioria do Congresso apoia o presidente. Ok? Então, está tudo encaminhado para a lei vigorar. Né? E aí eu fico pensando nessa questão da medida provisória, de como ela funciona. Talvez, historicamente, não sou professor de história, mas ela pode ser comparada como se fosse uma sucessora dos decretos de lei. Aqueles mesmos decretos de lei que existiam no Estado Novo, com Getúlio Vargas, de 37 a 45, ou no regime militar, de 64 a 85. Certo? E aí, fica uma pergunta que eu deixo para vocês, para a gente refletir. A medida provisória, né, que confere agilidade ao Poder Executivo, ao presidente, que pode criar leis que têm efeito imediato, será que ela é compatível com os valores democráticos? O detalhe, né? Essa MP da reforma do ensino médio foi pouco dialogada com os movimentos sociais, né? Tudo mais. Então, isso aí. Nem foi, né? Então, eu tentando ser bonzinho aqui, né? E aí eu fico pensando, se envolve o poder executivo, o poder legislativo, e aí onde fica o povo, o professorado, os alunos, a sociedade civil, né? Onde eles ficam nessa história, né? Qual seria o papel do professor? Qual o poder do professor tem para modificar isso? Ou parar, impedir que essa medida provisória seja aceita, ou coisa do tipo. Por isso que eu acho que o professor tem que estar muito estudado, muito politizado. E o que não há. É difícil você hoje, infelizmente, principalmente em todos os setores, seja escola privada, escola pública, mas é difícil hoje você encontrar um professor que esteja muito a par das decisões políticas, do que ocorre politicamente no Brasil, muito em função de vários fatores que você está aqui. Por exemplo, universidades que formam professores, né, de qualidade um pouco duvidosa, que estão talvez mais preocupadas em ter lucro do que dar um bom ensino para formar esse bom professor. Outra coisa que eu acho que também que vai perigar muito. A gente está discutindo, eu vou chegar lá, a gente está discutindo essas coisas, mas acho que vai ser pior ainda, talvez, porque a gente caminha para o ensino à distância. E isso é complicado, a gente não sabe se isso é bom, eu acho isso muito perigoso. E a gente sabe que hoje a formação de professores, ela ocorre muito em ensino à distância. Não quero julgar aqui o professor que se formou com isso, ou não, mas o professor que se forma no ensino à distância, no curso de 6 meses, 1 ano e meio, sai prejudicado. Não sai tanto do conteúdo da disciplina que ele vai lecionar, quanto da parte de políticas públicas, a parte didática, enfim. É um prejuízo. E é esse professor que está indo para a rede pública, tá bom? É complicado. Os salários baixos.
E aí é um drama, que tem muito professor que é bom, que gosta do ensino, gosta de ensinar, gosta de estar na sala de aula, mas ele sofre com esse obstáculo do salário, e aí muitas vezes ele não fica na escola por causa disso. Vai procurar outro serviço, vai procurar passar no concurso público para trabalhar no Banco do Brasil. Enfim, e a gente acaba perdendo os bons profissionais. Tá? Tem a escola sem partido, que está chegando aí, essa lei da mordaça, que também impede do professor ter a liberdade, a autonomia para poder dar sua aula. Então, são vários fatores que vão minando a carreira docente, esse professor. E aí a gente tem um professorado muito apático, às vezes. Eu sinto isso no meu convívio no dia a dia. E eu acho que isso não é exceção na minha escola. Acho que isso isso se estende para todos os lugares, tá bom? E aí, com um professor despolitizado, enfraquecido, também os alunos sofreram com isso, principalmente os alunos secundaristas. Né? Eu sei que tem uma resistência, tem muita gente lutando, e isso é importantíssimo, mas grande parte fica aquém dessas discussões. Nem está sabendo direito o que ocorre, às vezes o professor nem debate, que é importante debater isso em sala de aula, e nem faz nada sobre isso. Tá bom, né? Finalizar? Desculpa, não sei se eu demorei ou não. Vou terminar com uma frase de um professor intelectual chamado Florestan Fernandes. Oi? Tá bom. Chamado Florestan Fernandes, é um sociólogo muito importante da USP, década de 40, 50, 60, 70, já falecido, né? Um intelectual, que ele vai falar assim: na sala de aula, o professor precisa ser um cidadão e um ser humano rebelde. Então, os professores devem se unir e lutar para ter seus anseios atendidos e não ter que encontrar uma medida provisória como essa que não vai atender em nada às nossas reclamações. O que a gente precisa mesmo para poder ensinar, realizar uma boa aula e ter uma boa escola, e, enfim, ter uma boa escola, ter uma boa educação e ter uma melhor sociedade. Tá bom? É isso. Obrigado. Obrigado, professor Leonardo. A gente sabe que para ser um professor nesse Brasil tem que ser um guerreiro mesmo, são baixos salários, poucas condições de trabalho. Quero chamar para fazer uso da palavra, presidente da União dos Estudantes de Osasco, Giovânia. Giovânia, com você, vai lá, minha amiga. Boa noite, gente. Queria primeiro cumprimentar a pessoa do vereador Waldir Roque, a mesa diretora, e a todos vocês aí, a cada estudante aqui presente. Primeiro, para falar da MP, a gente tem que olhar a estrutura da escola, né? A gente tem uma escola hoje que parece um presídio, em que a gente tem um ditador como diretor, a cela de aula, o inspetor como carcereiro e tudo mais. E aí o Temer quer impor para a gente o período integral na escola, né? Se os estudantes hoje não conseguem ficar 5 horas dentro da escola, imagina um período integral de 7, 8 horas por dia. Quem acha impossível assim? Levanta a mão. A evasão na escola aumentaria muito, né? E assim, se caso a redução da maioridade penal, porque o jovem ocioso ele encontra outros caminhos, né? O caminho mais fácil. Para além disso, a gente tem que ver que a MP está ligada com a PEC 55, a antiga PEC 241, e a lei da mordaça, que torna o jovem um robô, né? Um jovem com cabresto no olho para poder seguir as leis à risca, sem questionar, sem ter um posicionamento crítico. Nisso, a gente encontra a falta de MP, né? Porque não teve diálogo, não teve nem um pouco de diálogo. Ele fez um dia aí uma confusão, porque falou que ia tirar sociologia, filosofia, educação física e artes dentro da escola. Ou seja, ia tirar nosso ser pensante, ia tirar nosso corpo físico, ia tirar a cultura. A cultura, que é a soberania nacional. Sem a cultura, o Brasil não vai para frente. A gente não tem o sentimento de ser brasileiro. Sem o sentimento de ser brasileiro, sem o corpo físico, que significa educação física, sem o pensamento crítico, que é a sociologia e a filosofia, a gente não tem um senso crítico, não tem um pensamento crítico, não consegue questionar as atitudes de um governo golpista, né? E nisso, a gente vê que a PEC se liga totalmente. No momento que ele impõe que os alunos têm que ficar 8 horas dentro da escola e tira
por 20 anos os investimentos na saúde e na educação, ele quer que os alunos fiquem dentro da escola com a escola caindo aos pedaços, né? E nisso a gente vê que ele quer também impor o ensino técnico dentro das escolas. Ou seja, além de tirar nosso ser pensante, nosso ser físico de dentro das escolas, nossa cultura, ele impõe o ensino técnico para poder transformar os jovens de hoje em dia numa máquina de trabalho. Numa máquina de trabalho, sem questionar as condições de trabalho, como a professora que estava falando, sem remuneração salarial e sem condições, né? Porque professor hoje dentro da escola, o professor faz milagre com um giz e com uma lousa, mas não é isso que os estudantes querem. Se for para impor, se for para uma reforma no ensino médio, vamos pensar numa reforma que de fato avance com a educação, numa reforma que tenha quadras poliesportivas dentro da escola que funcionem, que tenha bola para a gente jogar, mais um laboratório de ciências que funcione, porque aluno de escola particular ele vê o átomo, aluno de escola pública o professor desenha o átomo na lousa, né? E aí a gente vê essa diferença, né? E depois eles falam que a gente tem o mesmo ensino, as mesmas oportunidades, são contra o Reúne, o ProUni, contra as cotas, todo o benefício que a população pobre, a população carente ganha, né? E nisso a gente vê um afronte contra a SMP, né, que foi nesse estado que começou as ocupações das escolas, né, que foi um sinal de resistência de todos os secundaristas, dizendo não à reorganização escolar de Geraldo Alckmin, querendo uma escola nova, né, para debater uma escola nova. Foi a primeira vez, em mais de 20 anos do governo do PSDB, aqui em São Paulo, que o Geraldo Alckmin retrocedeu com as ocupações do solo de São Paulo, no estado de São Paulo. E nisso foi ocupações que inspiraram o Brasil inteiro. São mais de 1.700 escolas ocupadas no Brasil, onde estourou no Paraná e pipocou pelo Brasil. Na Bahia, no Acre, no Paraná, no Rio Grande do Sul. E a luta secundarista, do movimento secundarista de São Paulo, lhe trouxe a inspiração, né? Trouxe uma esperança de uma nova política, uma nova escola para nós, né? Uma nova escola que a gente deseja, uma nova escola que seja debatida, uma nova escola que seja democrática, porque de democrática a PEC, a MP e a lei da mordaça não tem nada, não foi discutido com os alunos, né? E nisso, essas ocupações elas resgatam a esperança que os secundaristas têm na educação, né? Resgatam a esperança para a população, porque sem a população, um jovem que está ali lutando pela educação, alguns chamam de doutrinado. Eu falo que eu aprendi história, porque a partir do momento que você aprende história, você não é um aluno doutrinado. E aí eles não se decidem, né? Não sabem o que eles querem. Alguns fazem, engravidam, usam drogas porque querem, outros que ocupam sua escola são alunos doutrinados, não sabem o que estão fazendo. Durante as ocupações aqui no estado de São Paulo, a gente percebeu um apoio da população. Um apoio que a população enxerga a esperança, enxerga essa esperança que os secundaristas cantam de uma educação de qualidade para o Brasil, né? E nisso, gente, esse ano, não sei se algum de vocês perceberam, mas não tem ocupação no estado de São Paulo. Uma escola é ocupada e depois é tirada à força, em menos de 24 horas é reintegração de posse, sem ter essa medida, sem ter, né, a reintegração ali, sem ter o mandato para poder tirar os alunos das escolas que são suas, porque a gente ocupa escola que é nossa. A escola ela não é do Estado, não é do Geraldo Alckmin, é a escola dos alunos, porque os alunos estão lá todos os dias, né? E aí a repressão da polícia militar vem crescendo cada vez mais. Após a gente ocupar o Centro Paula Souza, não deu 5 horas de ocupação, e a polícia cercou todos os estudantes que estavam lá dentro e jogou bomba de gás no meio, dentro de um círculo, com todos os estudantes. Depois levou mais de 40 estudantes secundaristas, inclusive eu estava no meio, para a DP. Mas não tem motivo. Qual é o seu maior crime? Lutar pela educação? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer nessas ocupações, né? Porque o aluno quer merenda dentro da escola. Uma das maiores reivindicações. Não seria, em vez de a gente estar lutando por um debate sobre gênero dentro da escola, a gente tem que estar lutando para poder não fechar nossas escolas, né?
para a gente poder continuar estudando lá, coisa que, segundo a Constituição de 88, é um direito. Você tem direito de educação à qualidade. Qualidade já não tem. Agora querem tirar a educação, né? E aí a gente tem que pensar nisso. E é mais isso, as ocupações vêm sendo um sinal de resistência, né? E nisso... Não posso falar. É pesado demais. E nisso a gente vem tendo a repressão da polícia militar, e é um sinal de resistência, né? A gente vem indo às ruas, a repressão da polícia militar, tanto nas ruas quanto nas ocupações, ela é absurda. E se fosse para olhar numa análise histórica, a gente estaria em 1962, período pré-ditadura militar, né? E aí a gente vê que a pior ditadura, gente, é aquela ditadura que é disfarçada, em que todo mundo acha que está tudo bem, só que, na verdade, não está. E quem tem um senso crítico, quem está aqui, como os estudantes que estão aqui presentes hoje, eles entendem que é importante debater esses assuntos, porque eles estão decidindo os nossos futuros, o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. E é por isso a importância de a gente estar aqui hoje. E a quem possa nos interessar, sigamos em frente. É isso, obrigado. Parabéns. Obrigado, Giovânia, parabéns. São essas considerações que são importantes. Você que está nos assistindo pela internet ou pela TV Câmara, nós estamos fazendo uma audiência pública discutindo o ensino médio, mas não só o ensino médio. Estamos discutindo essa reforma da medida provisória 746 com os estudantes, com professores, com agentes da sociedade que quer uma educação melhor, melhores salários, etc. Então, você que está nos assistindo, é a juventude, é a nossa secretária de Educação de Osasco, opinando para a gente tentar aí, mostrar para a sociedade que nós queremos jovens que pensam, e não jovens conduzindo como máquina. Tá? Quero chamar para fazer uso da palavra o representante do PEN, do Partido Ecológico Nacional, jovem, Matheus. Primeiramente, boa noite a todos aqui presentes e a meus amigos do Grêmio Estudantil. Eu sou Matheus Alves, presidente do Grêmio Estudantil da Escola Luiz Lustosa, e vim aqui debater sobre a MP 746, que põe em pauta a reforma do ensino médio. Então, a escola pública, a escola estadual da Rede Estadual de Ensino de São Paulo, já está em uma grave decadência de ensino. Por quê? Eu estudei em escola pública a vida toda, desde meu prezinho até agora, e eu sinto assim a importância assim do ensino para a formação do cidadão e a decadência do ensino que se promove em várias esferas da sociedade. Como o professor Leonardo disse, os professores hoje estão desestimulados, eles recebem baixos salários, eles não têm aquela estimulação para dar aula como antes, apesar que eu não sei se teve, né, antes. E a minha experiência com o Grêmio Estudantil foi que, para você conseguir fazer algum evento na escola, para que atinja assim os alunos, é algo bem difícil assim. Por quê? Porque a escola impõe inúmeras regras, muita burocracia para você aprovar algum projeto que tende a contribuir com o ensino do aluno. Por exemplo, os alunos da rede estadual de ensino hoje é uma luta para eles conseguirem uma vaga em universidade pública. Inclusive, são dominadas pela elite. O aluno tem que optar por fazer um cursinho pré-vestibular, porque o conteúdo que eles dão no ensino médio não é necessário para ele conseguir uma nota alta no Enem, em outros vestibulares. E eles querem fazer a remoção principalmente da sociologia e da filosofia, que é uma das principais
ferramentas assim para a formação do ser social, no qual você vai poder refletir sobre o governo, sobre a situação. Isso aí. Mateus, Ah, o pessoal está reclamando que você está cabeça baixa. Já me ligaram várias vezes o pessoal da televisão e da internet. Será que você é bonito? Desculpa. Fala bem. Mas olha lá, ó. E eu também queria falar sobre a merenda escolar, experiência própria na minha escola. Praticamente todo dia está faltando alimento lá para os alunos consumirem, e tem pessoas lá de renda baixa que precisam desse alimento, e no mínimo assim que eles dão são uma bolacha e uma bebida láctea, o que eu não acho necessário assim para a formação nutricional assim do aluno. E é isso. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado. Parabéns, Mateus. Eu acho que é isso que você está vendo aqui. Nós temos que ouvir mais nossos jovens, nossos estudantes. Aqui nós estamos discutindo os estudantes, o ensino médio, mas é importante a gente ouvir o jovem e dizer. Esse negócio da merenda, como o Mateus falou, é uma coisa que a gente sabe, o assalto que está tendo do governo estadual sobre o dinheiro que era para ser investido nas merendas e não está sendo feito. Então, parabéns aí. Mas são pessoas como você que a gente tem que ouvir. Quero chamar, antes de chamar a próxima palestrante, eu quero dizer o seguinte, só para apimentar, com a precarização do ensino médio, que diminuiria o acesso dos alunos à disciplina como artes, sociologia, filosofia, entre outras, na prática, o autoritário governo Temer pretende reduzir o acesso dos nossos jovens às áreas que trabalham no desenvolvimento do pensamento crítico. É isso que o Mateus disse, e é isso que vai ser falado. Nós temos que ter esse pensamento crítico e não ser máquinas, né? Nós temos que ter um diálogo com a administração. Nós temos que ajudar a administração do colégio, mas eles têm que respeitar os alunos também. Tá bom? Com a palavra, a nova palestrante, Ana, da União Paulista dos Estudantes Secundaristas. Por favor, Ana. Já tá. Primeiramente, fora Temer. Agora sim. Boa noite. Eu gostaria de cumprimentar todos aqui presentes na mesa. Eu separei o nome de todo mundo aqui, mas é muita gente. Vou começar aqui. Eu queria agradecer aqui o Godobella por ele ter feito esse convite. Aqui é uma honra estar aqui participando dessa audiência pública. E vamos lá. Eu separei alguns pontos da MP 746 que me chamaram muita atenção e eu acho que chamaram a atenção de todo mundo. O primeiro ponto que eu reparei foi a retirada de matérias, das matérias de Sociologia, Filosofia, Artes e Educação Física, né? Que são matérias que são essenciais para a formação de um aluno. Como que um aluno vai ser formado, vai ter um pensamento crítico, vai saber o que é uma sociedade, vai saber criticar a política, se ele não tem Sociologia e Filosofia, né? Outra coisa que me chamou muita atenção foi os professores com notório saber. Quer dizer, o professor não vai precisar fazer faculdade, pós, estudar muito tempo, preparar a aula e tudo mais para vir dar uma aula para vocês. Ele só vai precisar do notório saber, vai precisar de alguém, eu acho que o prefeito da cidade, falar, não, ele tem um notório saber, vai lá, dá aula, vai ser praticamente isso. A carga horária vai ser aumentada de 800 horas para 1.400 anuais. Então, você pensa, você não consegue ficar 5 horas dentro da escola, eu não consigo. Eu saio, dou uma volta, vou beber uma água, eu não consigo ficar na sala todas as aulas. Imagina eu na escola em tempo integral. Na minha escola não tem estrutura para isso. Minha escola não tem uma biblioteca, não tem um laboratório, não tem nem papel higiênico no banheiro. Então, imagina a minha escola em tempo integral. Acho que não daria muito certo. Outra coisa aqui também são as escolas por polos. O diretor que vai escolher que matéria que convém para colocar na escola dele. Tipo, se uma escola tem muito estudante de, sei lá, exatas, ele vai colocar
exatas nas matérias lá da escola dele. Se tem muito de humanas, ele vai colocar matérias de humanas na escola dele. E os alunos que não se encaixarem no padrão, eles vão ter que ir para outras escolas, se deslocar, às vezes pegar ônibus e demorar muito tempo para chegar em outras escolas. O que mais que eu vi aqui? O curso técnico. Você vai ficar, tipo, acho que de manhã, de manhã na escola, né, assim, com aulas normais, tendo português, ciências naturais, inglês e matemática, e o resto do dia, né, você vai fazer um curso técnico. Mas você fala, nossa, legal, né? Eles estão oferecendo um curso técnico. Mas por que eles estão te oferecendo um curso técnico? Porque aí vai chegar lá na frente, como eles estão cortando as bolsas para a faculdade, ele vai falar, eu te dei um curso técnico, com isso você já consegue ingressar no mercado de trabalho. Você ingressa como? Com um salário desse tamanho, o pobre ele continua pobre e o rico continua mais rico, né? Como é de costume aqui no nosso país. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para passar para vocês. Outra coisa aqui muito interessante. Para esse projeto ser implantado, a MP 746, ele vai investir 1,5 bilhões para 500 mil jovens que vão ingressar no ensino médio. Só que ele lança uma PEC, a PEC 55, que congela os investimentos na educação, na saúde e os gastos públicos em geral durante 20 anos. Né? E como que ele vai investir se ele está congelando? É uma pergunta. Para você fazer uma reforma dessa, eu acredito que você precisa de muito dinheiro, né? E se ele está congelando, eu acho que ele não vai conseguir fazer. Para mim, para você fazer uma reforma assim, uma reforma séria, primeiro você tem que valorizar o professor, né? Dar um salário digno, porque hoje o professor ganha o quê por aula? Quanto, professor? Que o senhor ganha? 12 reais? 12 reais um professor ganha por aula, para se desgastar com várias salas, porque ele tem que ter o quê? 32 aulas para ter um salário considerável? Umas 32 aulas, ele trabalha de manhã, de tarde, à noite, e ainda tem que chegar em casa, preparar a aula, corrigir diário. Ser professor é uma profissão muito difícil. Então, para mim, para você fazer uma reforma séria, primeiro você tem que valorizar o professor. E também tem que conversar com os alunos, né? Conversar com a base, com os movimentos sociais, com os sindicatos, com as entidades estudantis, para você fazer uma reforma que presta, vamos se dizer assim em português claro. Porque essa reforma aqui, gente, para mim não presta. Para mim não é uma reforma, é uma reforma desnecessária. Se já está ruim, vai ficar pior. Então, eu acho que tem que haver uma reforma sim, só que tem que haver uma reforma que dialogue com os estudantes, que dialogue com os sindicatos, os movimentos estudantis, e é isso, gente. Obrigado. Obrigado, Ana. Juventude é rebelde mesmo, né? É assim mesmo. Eu acho que eu que estou mais errado sou eu aqui, que estou de gravata, né? Mas é formalidade. Mas agradecer a Ana, da União Paulista dos Estudantes Secundaristas. Eu acho que a juventude é isso mesmo, tem que lutar, tem que brigar, não pode dar moleza, ainda mais num país desse. Você falou uma coisa certa, como que ele quer investir se ele vai congelar? Então, ou é um governo mentiroso, um governo que não sabe o que está fazendo. Como eu vou investir se eu vou congelar 20 anos? Mas com a palavra, nossa secretária de Educação do município de Osasco, minha amiga Solange, professora. Salve de palmas, gente. Bom, boa noite a todos e a todas. Primeiro, agradecer aqui. Também não vou ficar falando o nome de um por um aqui na mesa, até para ganhar tempo e ouvir mais, né? Acho que hoje a proposta é ouvir um pouco mais. Queria agradecer o convite do vereador Valdir Roque, porque é um momento bastante especial para mim, né? Estou aqui no meio dessa juventude toda. Primeira hora que eu sentei, eu falei, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? E aí, depois, a gente começa a ouvir, começa a resgatar a parte da história, né, do que a gente está falando aqui.
do que a gente já viveu, de todo esse processo. Eu vou começar aqui rapidamente pela fala do professor Leonardo, que ele tocou no eixo principal de tudo isso, né? Quando ele diz que ele não sente mais os professores motivados, né? E aí, gente, só para deixar claro aqui, eu tenho 30 anos na educação, né, dos quais 27 são na escola pública. Então, esse filme que a gente está assistindo aqui, a gente já viveu. E talvez isso, Leonardo, é que você tenha sentido nos professores, que os professores já foram tão massacrados, tão massacrados, que muitos deles já perderam um pouco a juventude, perderam a expectativa, perderam a vontade de lutar, o que é um erro. Porque a educação, a gente aprende lá na faculdade que a educação é um processo. Então, se é um processo, ela está sempre em construção, né? Então, o professor não pode perder isso, ele não pode perder o sonho, ele não pode perder a vontade de lutar. Então, enquanto secretária de Educação, é uma das coisas que eu mais discuto com os professores. O que é que você está fazendo aí? Então, não podemos perder essa expectativa, essa vontade. Mas a verdade é que, na escola pública, principalmente, os professores mais antigos, eles já perderam um pouco desse sonho, porque eu vou até relatar rapidamente aqui uma passagem que nós vivemos, e para dizer que a gente já viveu tudo isso e já sabe no que dá, né? Infelizmente, a relação... toda vez que a gente percebe uma mudança, os professores, os estudantes estão sempre em busca de coisas melhores para a educação, certo? Estão sempre em busca. E aí o que a gente percebe que esses mafiosos fazem, né? Eles pegam um gancho daquilo que a gente briga, que a gente luta, que a gente tenta conquistar, coloca no meio de um balaio cheio de tranqueira. É isso que eu chamo essa MP, né? É um balaio cheio de coisas misturadas que até a gente que é da educação, até o professor demora meia hora para entender o que é que eles estão propondo. Onde é que está a safadeza, né? Então, a gente já viveu isso com a história aqui em São Paulo, com a história da progressão continuada. Por quê? Porque progressão continuada era uma bandeira dos professores. Era uma coisa que a gente defendia, achava que era o máximo e tal. Aí eles vieram e disseram, vocês querem progressão continuada? Então, E colocaram o que eu chamo de promoção automática, né? Eles vieram com uma proposta que acabava com tudo aquilo que a gente defendia, né? E utilizando o nome daquilo que a gente defendia. Quer dizer, então, joga tudo no meio, faz uma confusão danada, e a gente custa entender do que é que eles estão falando, né? Essa é a mesma coisa que acontece com a MP. Quando se falava antigamente, uma defesa, uma luta grande, uma discussão grande entre os professores, entre os estudiosos da educação, que o ensino seja de período integral. A bandeira nossa, que a gente sempre defendeu, acha que tinha que ser mesmo, é isso. Os jovens têm que estar dentro da escola, fazendo uma série de atividades, com muito recurso, né? É o período que você tem para a sua aprendizagem, para o seu processo todo estar desenvolvendo. Então, os professores sempre defenderam o ensino médio de período integral. Aí você pega a matéria e diz, mas vai ter período integral. É a primeira coisa que falam na TV. E aí muitos professores, se não estiver muito atento, falam, mas legal, ensino médio, período integral, né? Mas é a história do balaio que eu falei para vocês. E o que mais tem nesse rolo todo? Quais as condições que se tem colocadas hoje para um ensino de período integral? Né? Cadê aquilo tudo que eu não vou ficar repetindo aqui as condições difíceis de trabalho do professor, porque já foi colocado pelos colegas aqui, é isso, né? Professor que tem um salário ruim, que não é valorizado, né? E tem uma coisa mais gritante aí, porque a questão da livre docência, aí sei lá o que nome que eles estão utilizando, né? Quer dizer, qualquer um pode assumir o papel do professor. Que retrocesso é esse? É um retrocesso enorme.
essa medida. Isso é um crime o que eles estão cometendo com a educação no país. Né? E a gente pouco vê falar, não assiste na TV, ninguém fala. Né? Se tem uma ocupação na escola lá, aqueles alunos baderneiros estão ocupando a escola. Né? E é isso que a gente escuta e é isso que a gente vê. Então, para justificar um pouco esse sentimento dos professores, né, que eu queria falar aqui, de que a gente já viveu essas coisas. Né? A gente vive, e aí com 30 anos, vou falar para você, já tem bastante de luta, na luta contra tudo isso, mas a gente não pode desistir. E aí, Leonardo, acho que assim, esse o papel com essa juventude toda, né, dentro da escola, tentar resgatar isso com a equipe. É com um grupo menor, mas aí a gente vai envolvendo, porque as pessoas precisam reagir. Não dá para simplesmente aceitar e deixar essa imposição da forma com que vem sendo colocada. Né? Acho que São Paulo deu um excelente exemplo lá atrás, já, no ano passado, né? E tem que continuar nesse processo, buscando aí, junto com professores. Acho que aqui tem poucos professores, pelo que eu ouvi, mas acho que os professores têm que estar presentes para que a gente possa lutar junto, sim, e buscar avançar e não retroceder da forma com que eles estão propondo. E não ter medo. Né? Acho que o principal disso é não ter medo, é ir para as ruas. Estou aqui à disposição bastante agora, acho que mais que nunca. Né? A gente está à disposição para enfrentar essa batalha e não deixar essa destruição, porque muito se foi feito. E a gente não conseguiu avançar ainda o suficiente aquilo tudo que tinha que avançar. Então, precisa lutar. E precisa resgatar o brilho nos olhos do professor. Acho que essa é a parte mais difícil. Mas eu tenho certeza que se tivesse aqui pelo menos mais uns 10 professores, né, eles sairiam daqui oxigenados, porque vocês têm essa energia, né, esse gás, essa vontade de viver que muitos professores já perderam lá atrás. Né? Então, acho que essa integração teria que ser um pouco maior. Em Osasco, nós tivemos um pequeno exemplo disso. Né? O IDEB de Osasco estava muito baixo, e aí buscou-se alternativas. Alternativas para atingir um IDEB melhor. E essas alternativas foram construídas com quem? Com o professor. Então, o problema da educação é que quando vem uma coisa como essa, uma medida provisória, que vem de lá para cá, sem nos consultar, sem que a gente possa participar e sem que a gente possa dizer qual é a realidade do nosso município, qual é a realidade do nosso estado. Né? Como é que numa escola pública do município de Osasco hoje a gente coloca o período integral, uma escola de ensino médio? É só passar na porta que você vê as condições nenhuma para esse trabalho. Né? Então, gente, não vou me alongar muito. Acho que a questão das disciplinas também já vem sendo tem várias tentativas para alcançar esse objetivo, porque é isso mesmo, né? Não queremos seres pensantes. E vocês estão mostrando aí no dia a dia que vocês estão pensando demais. Principalmente São Paulo, deu uma lição no país. Né? Então, vocês estão pensando demais, a gente precisa podar. Como é que a gente poda? Então, essa lógica, esse o critério. Acho que aqui, não sei qual vai ser a proposta mais para frente, mas a ideia é que a gente possa, sim, ampliar esse grupo, fazer um grupo de discussão, né, trazer mais professores para esse debate. Acho que é fundamental a presença do professor aqui, porque ele é um dos principais afetados. Né? Um dos principais agentes dessa situação toda. Então, ele precisa estar aqui. Né? Então, é nesse sentido que eu me coloco à disposição, para que a gente possa, junto, fazer um grupo maior, ir para as ruas, fazer a discussão com a população, fazer a discussão com a sociedade. Os pais precisam demais ter consciência do que está acontecendo, do que é que está se pensando, do que é que está se propondo. Né? Eles não têm interesse em divulgar, mas nós temos. Nós temos que divulgar isso. Tá certo? Então,
Então, é isso. Hoje eu vim, acho que mais para ouvir mesmo, porque, como eu falei no início, é muito bom ouvir vocês, que são jovens, que estão com essa energia, porque isso é que nos move, é isso que dá vontade de continuar na luta. Né? São 30 anos, mas pode ser 60. Muito obrigada, boa noite. Obrigado. Obrigado à secretária de Educação aqui do município de Osasco, a Solange, uma professora, polivalente, né? Uma militante dos movimentos sociais também. Bem, quero agradecer aqui a presença também do Irineu, que é coordenador da macro-região de Osasco, aqui do Partido dos Trabalhadores, que envolve 16 municípios. Obrigado, Irineu. Bem, quero chamar para fazer uso da palavra. O último, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o último orador, palestrante, depois a gente vai abrir para no máximo 5 pessoas falarem. Já tem uma inscrito aqui, que é o professor Isael, correto? Isael está aí já. A Vitória parece que queria fazer uma pergunta. Lê aqui ou você fala na tribuna, Vitória? Pode falar? Então tá bom. Fala pouco, viu, que você fala demais. Tô brincando, tô brincando. E mais 3 pessoas que quiserem aí, tá? A gente vai deixar a tribuna rapidinho para fazer considerações ou falar. Mas com a palavra agora, o articulador disso aqui não foi só o vereador Valdir Roque, nem a comissão, nem só a comissão de Constituição, mas que eu não sabia nem o nome dele, viu? O Gustavo Henrique, do coletivo Pneu, que é o meu amigo Godobela. Vamos lá, Godobela. Vindo aqui. Boa noite a todos. Queria cumprimentar a mesa na figura do Valdir Roque e as mulheres se sintam representadas pela Ana aqui. Gente, eu estava conversando com o Valdir para fazer essa audiência pública, porque eu acho que é um assunto muito pertinente para o momento, né? Por que medida provisória? Acho que medida provisória é para enfiar a goela abaixo mesmo. E por ser tão rápida, 90 dias. Eu tenho certeza. Educação não se faz em 90 dias. Você tem que ter uma sociedade inteira discutindo para ver como que você vai educar os cidadãos da sociedade. Não um presidente ditador que chega e vai falar assim, não, vai ser assim agora e é assim que a gente vai ter que fazer a educação. Levanta mais. Pronto. Tá bom agora? Enfim, aí ele vai lá e manda a medida provisória e fala, a gente vai tirar filosofia, sociologia, educação física, como a Giovana mesmo colocou aqui, você tira os seres pensantes da sociedade, você tira os atletas, enfim, você tira tudo. Para quê? Para você criar uma sociedade que vai votar no Geraldo Alckmin, por exemplo, que vai votar nesses caras aí que vão acabar com a educação. O Estado de São Paulo já está acabando com a educação faz 20 anos. Vocês, eu tenho certeza, todo mundo quando vai votar, de 2 em 2 anos, entra na escola pública e olha aquilo e fala, o que é isso? Isso daqui é uma prisão, não é uma escola. Você olha aquelas portas lá, parece porta de cadeia mesmo, né? Enfim, o Léo colocou aqui uma coisa que eu acho que é muito interessante também, que saiu da... Caralho. Opa. Corta isso daí. Desculpa. Enfim, o Léo colocou aqui um assunto que é muito interessante, que é a escola sem partido. Esse governo, eu acho que já se mostrou... Eu acho que ele já mostrou a cara dele, né? Primeiro ele bota escola sem partido, agora ele coloca essa medida provisória, e como foi falado aqui, como que você coloca essa medida provisória e você coloca a PEC? Como que você vai colocar a medida provisória que estimula, aumenta a carga horária de 800 horas anuais, né? É isso? Para 1.400, é isso, né? Só que para você fazer isso, você acha que tem que... Eu acho não, tenho certeza, você tem que dobrar o orçamento. E como que ele vai querer dobrar o orçamento, sendo que ele vai congelar os gastos? Eu acho que é meio contraditório. Acho não, tenho certeza. Foi falado aqui também
da precarização da escola pública. Gente, engraçado que a gente tem uma inversão de valores, né? O aluno que sai da escola pública, ele não vai para uma universidade pública depois. Geralmente ele entra numa universidade privada. E o aluno de escola privada vai para uma universidade pública. Eu tenho certeza que com essa medida provisória, esse não vai ser o caminho para mudar isso. E eu tenho certeza também que todo mundo que está aqui quer uma reforma no ensino médio. Mas será que é essa a reforma que a gente quer? Eu acho que não, né? Outro dado importante também é que nos 2 últimos anos, a meta do IDEB era de 4,3%, e o índice que a gente atingiu foi só de 3,7%. É um número preocupante. Eu acho que todo mundo tem que se preocupar com isso. Precisa realmente de uma reforma, mas eu acho que não é desse jeito. Não é tirando filosofia, não é tirando sociologia, não é tirando nada disso que a gente vai avançar avançar. Dá um pouco de água, por favor. Quebrei o protocolo aqui. Opa. Então, não é com essa medida provisória que a gente vai mudar esse índice. Eu acho que, em vez de você tirar a filosofia, a sociologia, essas matérias, que são importantes para a sociedade, tá aqui o Leonardo. O Leonardo, quantas aulas de geografia tem de noite? Uma aula por semana de geografia. É bem complicado. Tá o Renan ali também, professor de sociologia, meu professor, que eu acho que tem segundo ano, né, que tem uma aula de sociologia por semana. Então, em vez da gente começar, em vez desse governo tirar essas matérias, eu acho que ele deveria colocar mais. Não colocar só mais no ensino médio. Eu acho que essas matérias deveriam acompanhadas desde da quinta série, que eu acho que é no mínimo razoável. Eita, caramba. O Léo falou aqui também do salário dos professores. Eu acho que é importante também um professor bem remunerado, porque, sei lá, eu quero ser professor, mas eu fico pensando se realmente é isso que eu quero ser, porque eu fico olhando na condição de estudante, é complicado entrar naquela sala de aula com a sala super lotada, com 50, 60 alunos às vezes. Como que você dá aula desse jeito? É difícil, né? Eu acho que essa proposta já foi aprovada essa madrugada, né, Valdir? Foi já é oficial. Eu acho que agora o que nos resta, como a secretária de Educação disse, é fortalecer esse grupo, começar a fazer mais debates e pressionar nossos parlamentares. O governo federal ele já mostrou a força que ele tem nesse Congresso. Eles conseguiram derrubar uma presidente eleita. Estão passando todas as propostas que eles querem, essa proposta passou, a PEC vai passar, vai tudo passar. Então a gente tem que pressionar os nossos parlamentares, começar a fazer movimento mesmo. Ocupação é interessante, mas será que é ocupação mesmo que a gente tem que fazer? Será que essa é a alternativa? Acho que tem outras alternativas também. Mas acho que é isso, gente. Essa é a ideia. É isso. Obrigado, Godobela. Obrigado, Godobela. Depois você vai beber 1 litro de água aí, viu? Gente, eu acho que é isso. Vamos fazer mais uma rodada rápida, já são 21 horas, tá? A gente vai fazer uma rodadinha rápida, chamar a Ana Lima. Vem cá, Ana, professora do Liberate. Vem cá, já vem para cá. O Isael já está aqui, pode ficar aí, deixa ela falando. A Vitória já está aqui também, a Vitória. A Rafaela está aí. Rafaela também está aqui, então já testa. E o Matheus. Foi no banheiro. Com a palavra, minha amiga Ana Lima, que eu conheço há muito tempo, né? Não sou professor, mas a gente militou. Com a palavra. A sala de palmas. Professora José Liberati. Boa noite.
Primeiro, pedir desculpa pela inversão, mas acho que atendendo até um pouco da estudante ali, eu trabalho no Liberati, eu deveria estar na escola às 20 horas e 30 minutos. Mandei uma mensagem para o diretor, falei, uma aula eu vou perder, mas é período de avaliação, eu tenho uma aula por semana de geografia com o 3º ano do ensino médio, e a semana que vem você tem uma prova coletiva chamada Saraesp, proposta pelo Estado de São Paulo. Então, ou eu estou lá hoje, ou eu os encontro na formatura. Por isso, essa inversão de pauta. É difícil. Tempos, eu digo que são tempos sombrios. E eu não tenho ilusão nenhuma em acreditar que essa reforma ela tenha alguma proposta positiva ou que ela, por inocência, mesmo a gente sabendo que não vai funcionar, por inocência eles estão fazendo porque eles querem o bem da educação pública do Brasil. Essa reforma vem para destruir a escola pública. Não há o que pensar, não há o que você chegar à conclusão de que essas pessoas não estão fazendo coisas orquestradas. Que o congelamento de investimentos, a reforma do ensino médio, o movimento proposto por eles mesmos para derrubar a presidente eleita, chamar de escola sem partido, que vai deixar o professor amordaçado, que o professor não vai poder fazer a discussão com o aluno dentro da sala de aula, que tudo isso não está orquestrado. Hoje, o que se quer é produzir um aluno de ensino médio dentro das escolas técnicas sucateadas, para ser mão de obra barata no mercado de trabalho e deixar a USP, a Unesp, a Unicamp, as universidades federais para a elite burguesa desse país. Então, não tenhamos nenhuma ilusão. Não tenhamos nenhuma ilusão de que isso está sendo feito para o bem do estudante. Em contrapartida, eu queria dizer que eu tenho 12 anos de magistério e eu não me sinto desmotivada. Então, a gente vem do ano passado de 92 dias de greve no Estado de São Paulo, onde entramos sem nenhum reajuste salarial e saímos sem nenhum reajuste salarial. Esse ano não pudemos começar um movimento de greve, porque muitos de nós ainda estávamos repondo as aulas do ano passado para não ficar com seus prontuários em aberto. E isso é muito grave. Com relação aos alunos, eu entendo que tirar sociologia e filosofia é dizer para você, não pense. O único momento que você tem dentro da escola pública ainda, com um professor que vai te propor a pensar em algo diferente do que esse capitalismo massacrante está colocando na sua cabeça, é dentro da aula de sociologia e filosofia. Você não pensa isso, que me perdoe os amigos da matemática, das ciências e biologia, mas é dentro das aulas de humanas que esse cara ainda consegue ouvir algo de diferente. Então, eu tiro, porque esse adolescente não pode pensar. Sabemos, de dentro das diretorias de ensino do Estado de São Paulo, hoje, que nós não temos como será o quadro de aulas para o ano que vem. E tudo indica que reformas serão passadas na surdina para evitar a ocupação de escolas dos estudantes, sim. E isso, eu acho que tem que ocupar. Porque foram as ocupações que fizeram o ano passado retroceder todo o processo. Foi professor dormindo na porta das escolas, eu dormi, outros colegas dormiram, apoiando os alunos do lado de fora, que fez o governo retroceder. Quando a Folha de São Paulo divulga que a popularidade do governador estava caindo, no período da tarde cai o secretário de Educação e ele diz que a conversa não era bem assim. Vamos voltar tudo e no decorrer do ano conversamos. Qual movimento estudantil foi chamado para conversar no decorrer do ano? Nenhum. E estejamos atentos que essa PEC pede, dentro de vários fatores, ela caminha para a municipalização do ensino fundamental. Municipalização essa que foi segurada dentro do município de Osasco, quando muitos de vocês estavam entrando no ensino fundamental, a duras penas e com muita luta na rua. E a municipalização de um município, por exemplo, como Osasco hoje, que não consegue dar conta da educação infantil, que as mães estão nas filas pelas creches e não conseguem. Então, como que você vai municipalizar o ensino fundamental
se você não consegue dar conta do que já está sobre a sua responsabilidade. E uma coisa está casada com a outra, não tenhamos ilusão. Tudo está atrelado. E, por último, só dizer que tudo está atrelado por uma questão econômica. Um governo neoliberal não quer gastar dinheiro com o povo. Um governo neoliberal não quer que você estude. A gente consegue, a duras penas e com muito orgulho, dizer: eu tenho um aluno na Unicamp, eu tenho outro na USP, eu tenho outro que, através do ProUni, foi para o Mackenzie, foi para a PUC. Mas isso é luta. É militância. Ser professor de educação pública nesse país é ser militante da educação. Não é ser proletariado. Eu não sou assalariada. Então, que a gente tenha claro que essa é uma reforma econômica para tirar o trabalhador da educação, para colocar vocês no mercado de trabalho, para tirar o professor militante de dentro da escola pública e para enterrar todos os pobres, porque pobre dá muito trabalho. Obrigada. Obrigado, Ana. Obrigado, Ana, minha amiga. Vai se retirar porque tem que dar aula, né? Obrigado, Ana, professora do Colégio de Iberati. Está se retirando que ela vai dar aula ainda. Olha o sofrimento do professor, que além de ganhar pouco, não tem condições, o Estado não dá condições para ele dar aula. Quero chamar o professor Isael, professor do Vicente Peixoto. Isael, a tribuna está à disposição aí. Bem, boa noite a todos. Vereador Valdir, eu acredito que todos aqui, os demais da mesa, Solange, eu acredito que a Prefeitura, a Câmara de Osasco presta um grande serviço ao município, aos professores daqui do nosso município da educação estadual. Eu dou aula no ensino médio, trabalho na iniciativa privada, mas eu dou aula no ensino médio à noite. Trabalho em 3 escolas, no Vicente Peixoto, no Newton, lá no Internacional, e na Avenida Internacional e no Campesina. Faço isso um pouco por uma questão de rebeldia, porque ser educador, ser profissional da educação no nosso país é um ato de rebeldia. E não aquela rebeldia, o Valdir e os demais da mesa, e os convidados, o pessoal em casa. Não aquela rebeldia de destruir, de acabar, de subestimar, mas é uma rebeldia que nos faz olhar para frente, olhar para o futuro. E os efeitos negativos dessa MP, nós já discutimos, todos já falaram, os efeitos negativos são vários, são inúmeros. E um deles, eu gostaria de só fazer uma pergunta aqui rapidamente, vou ser breve no meu comentário. A maioria, eu estou vendo aqui que a maioria dos presentes são estudantes do ensino médio. Eu gostaria de perguntar, tem alguém que gostaria de ser professor assim que terminasse o seu curso médio? Olha aí. Tá bom. Mas num cenário mais abrangente, não é? É muito pouco esse percentual. Então, eu ouvi o professor Leonardo falando da questão do pensamento crítico. Eu acredito, Léo, que filosofia, sociologia, o Renan que está lá atrás, o professor também, a gente precisava deixar claro a questão do pensamento crítico dentro das escolas, dentro da sala de aula, e até mesmo nas instituições que representam a sociedade, um pensamento crítico a gente formar um pensamento crítico, nós, professores, formar um pensamento crítico, não a crítica debochada, irônica, subestimando, mas uma crítica que possa promover o debate, uma crítica que possa promover a igualdade, uma crítica que possa promover a inclusão e não a exclusão. Eu acho que esse é um dos fatores que a gente tem que se ater. A ideia de democracia, como foi falado aqui, a medida provisória ela é antidemocrática, porque ela parte de cima, e já que a palavra democracia é demo, povo, cracia, governo, um governo que vem do povo, e por que vem de cima? Sendo que os que estão em cima são simplesmente meros
funcionários do povo, eleitos pelo povo, e devem fazer uso dos seus cargos, das suas funções para beneficiar o povo. Não é? E eu queria destacar mais minha última fala, prezados. A questão da educação, a Solange falou também, o governo que aí está encara a educação como custo e não como investimento. E a gente sabe que os países, você pega os países da Europa, outro dia eu estava conversando com alguém falou, mas os países europeus são ricos. Eu falei, mas e por que são ricos? Porque investiram em educação. E a gente, como diria o Nelson Rodrigues, a gente com a síndrome de vira-lata, a gente olha para fora e esquece de atuar aqui, na nossa microexistência, no nosso município. A gente tem uma mídia nojenta que só faz com que o povo olhe para fora, olhe para a América do Norte, olhe para Brasília. E a gente não tem uma estrutura que faça com que nós olhemos para a realidade do nosso município, do nosso estado. Não é? E eu fico muito chateado quando eu vejo em sala de aula alunos usando roupa com a bandeira norte-americana. O meu perfil na rede social é um saci. Outro dia alguém, por que seu perfil é um saci? Eu falei, porque eu sou norte-americano. Síndrome de vira-lata. A gente tem que parar com isso no ensino médio, professores, enfim, toda a sociedade. E de dar uma educação pautada na nossa realidade, para aquilo que os nossos jovens anseiam, para aquilo que nós, professores, ansiamos. Tá? Então, eu quero terminar a minha fala deixando essa reflexão aqui. Tá? Que a gente possa encarar a educação como investimento. Investimento, e não como custo. E esse governo, lamentavelmente, tem tratado a educação dessa forma, e a ideia é formar pessoas que não tenha um pensamento crítico, um pensamento que agregue. Né? Logo, quando ele assumiu o governo, ele recebeu, o ministro da Educação, Mendonça Filho, recebeu no seu gabinete Alexandre Frota. Né? Por que não recebeu a gente lá, né, Leonardo? Enfim, mas eu queria deixar aqui essa reflexão para todos. Tá? Dou aula lá no Vicente Peixoto, estou à disposição dos alunos que quiserem travar um debate, uma coisa construtiva, um debate construtivo. Eu, Renan, Leonardo, estamos à disposição para a gente dialogar mais sobre isso, e muito obrigado pela oportunidade, Valdir. Eu que agradeço, Israel. Professor Israel, você que está nos assistindo pela TV Cama Internet, estamos fazendo um debate aqui sobre a medida provisória 746. Às vezes, o que é essa medida provisória? Eles querem acabar com o ensino médio, querem tirar do jovem que ele pensa, querem tirar geografia, educação de artes, educação física também, não é isso? Filosofia, é um absurdo, gente. É que nem a professora falou, a Ana Lima, desculpe os matemáticos e o pessoal das exatas. Lá você é cálculo, né? Lá é exata. Agora, onde você pensa? É nessas matérias. Bem, vamos lá. Quero dizer também, já que você estava falando, para a gente ser rápido aqui, e o pré-sal, né? O pré-sal era para ser destinado para a educação. O que vai acontecer agora? Vai ser da ESO, vai ser dos norte-americanos lá, através do ministro Serra. Vamos chamar aqui para fazer uso da palavra, rapidinho, a Vitória, da UJS, companheira Vitória, foi candidata a vereadora aqui no município. Parabéns, Vitória. Obrigada. Vamos lá. Boa noite a todos. Queria contemplar a mesa no nome da nossa presidenta da União dos Estudantes de Osasco, a Giovana. E eu quero colocar aqui, primeiramente, né, a questão da ocupação das escolas em 2015, né, como pautaram aqui. A gente fez o Geraldo Alckmin retroceder diante de um projeto conservador dele, a qual ele visava fechar as escolas, mas, ao mesmo tempo, ele propunha a medida que
criminalizava a juventude, né, trazendo à tona a redução da maioridade penal. Então, a gente já percebeu que quem fecha uma escola abre uma cadeia, e esse é o projeto de Geraldo Alckmin para a juventude. Então, não tenho que esperar esse governador do estado de São Paulo quando se trata de juventude, da educação, de saúde pública, porque quem banca a campanha dele são as empresas privadas. Quem banca a campanha dele são, de fato, as escolas particulares, são, de fato, os cursinhos que visam só o lucro, gerar lucros e não a educação de qualidade. Vindo em torno disso também, a gente viu diversos professores aqui que pautam, né, a melhoria da educação para os estudantes, mesmo com um salário absurdo de pequeno, mesmo com um salário que não contempla ninguém, os professores lutam pela educação dos estudantes também, porque eles sabem o quão importante é a educação do estado de São Paulo, diferente de quem deveria estar lutando pela educação, diferente de quem deveria estar lutando com a gente, diferente de quem, de fato, traz a nossa educação de qualidade, né? Então, esse é o momento da unificação do movimento estudantil, da unificação dos estudantes, para a gente poder avançar, construir uma nova política e, de fato, estar lutando, porque, assim como o Valdir disse, eles estão vendendo o pré-sal. O pré-sal disponibilizava 50% dos seus lucros para a educação. E hoje essa empresa está sendo... Esse lucro está sendo hoje enviado para as empresas norte-americanas. Está sendo enviado para os Estados Unidos. Então tem muita gente se preocupando com o Trump, mas não vê que o Temer faz a mesma coisa ou pior do que ele no nosso país. Então a gente sofreu um golpe e a gente está retrocedendo 1000 anos. De 14 anos que a gente avançou, a gente está retrocedendo 30. Então é diante desse absurdo que a gente não vai mais aturar nenhum retrocesso. É diante desse absurdo que a gente está vivendo que a gente não vai aturar que nenhum governante paute um retrocesso para a educação, um retrocesso para a saúde. Então, é diante de uma medida provisória que a gente também luta contra a PEC 55. É diante de uma medida provisória que a gente trata também o sucateamento da educação de qualidade no estado de São Paulo. Porque a gente sabe qual é o projeto de Geraldo Alckmin, que ganhou logo no primeiro turno, quando ele apresenta uma ETEC que não é real, quando ele apresenta uma FATEC que também não é real, quando ele apresenta uma educação que é maquiada, que é disfarçadamente boa, mas quando você entra na ETEC de Osasco, você vê a ETEC como ela é de verdade. A ETEC não tem professor, a ETEC não tem merendas. Então a gente vê que o projeto do estado de São Paulo é favorecer aqueles que geram lucro para a sua campanha, e não para os estudantes secundaristas, não para os estudantes universitários que tendem a necessidade da educação, a necessidade da saúde, e ele não pauta isso de fato. E para além disso, a gente viu, né, há pouco tempo atrás, se eu não me engano, há uma semana atrás, o ministro Mendonça Filho querendo criminalizar os movimentos estudantis, querendo culpabilizar pelo retrocesso que a gente está vivendo na educação a UNE, a UBS e a UJS, não mostrando o seu projeto real, não mostrando que o que ele quer de fato é acabar com a educação, mostrando que o que ele quer de fato é congelar os investimentos da educação para os estudantes não terem uma educação de qualidade. Então, se existe alguém que quer barrar os nossos avanços, existe também estudantes de lutas que vão para as ruas e vão conquistar todos os seus direitos e não vão parar até a gente avançar, até a gente parar de retroceder e até a gente tirar esse governante golpista que tem na presidência da República agora. E é diante disso que a gente convoca vocês mais uma vez para a Primavera Secundarista. É diante disso que mais uma vez a gente convida todos vocês para ocupar as escolas, ocupar as ruas e ocupar todos os espaços que lhes pertencem. Porque se o presente é de luta, o futuro nos pertence. Valeu. Parabéns. Obrigado. Tá, olha, você bateu o Enéas de longe aqui, viu? Parabéns, falou tudo. Vamos lá, eu quero chamar aqui para fazer uso da palavra. Bem, primeiro, obrigado, Vitória. Perdeu até o rumo, né, Vitória? Vai beber água. Você que está nos assistindo pela TV Câmara, que está chegando em mais de 20% das casas de Osasco, pela internet. Essa é a voz da juventude, essa é a voz da Câmara Municipal, que quer trazer você mais para discutir aqui os problemas do Brasil, do Estado de São Paulo, principalmente de Osasco. Quero chamar a Rafaela, militante da União da Juventude Socialista, a UJS. Vamos lá. Primeiramente, para Temer. Boa noite, gente. Bom, a medida provisória, né, 746, reforma do ensino médio, ela é mais uma proposta, né, que não dialoga com a sociedade, estudantes, professores e pais, nem atende às necessidades das escolas públicas, certo? É uma ideia que não busca promover
não busca avançar, ela busca apenas retroceder. Ela não é nada atrativa aos estudantes. Hoje, a educação, ela não busca representar, não busca atrair a gente aí à escola. Hoje, eu, por exemplo, não tenho vontade de ir à escola direito, né? Porque ela não é atrativa. E essa medida provisória, ela vai acabar também trazendo uma retroceder, sim, à educação, podendo ter o crescimento de evasões nas escolas, hoje no município de Osasco e nacionalmente. E esse projeto ele foi imposto autoritariamente, sem nenhum debate, sem nenhum diálogo, o que representa claramente a democracia do governo atual, do governo do Michel Temer, golpista. A educação ela precisa ser, sim, reformulada. Porém, os projetos precisam ser pensados com o todo, certo? Com aqueles que de fato serão atingidos, não com aqueles em que os filhos estão em escolas particulares. Porque hoje os atingidos somos nós, somos aqueles que estamos em escolas públicas e que lutamos diariamente por uma educação que nos represente. Então, vamos sim ocupar, vamos sim resistir a todas as coisas que vêm, né, sendo taxadas a gente. A nossa educação ela não vai ser mercadoria. E hoje a gente deixa claro isso a todas as pessoas que vêm trazendo a nós a educação que não nos representa. Obrigada. Parabéns, Rafaela. É isso aí mesmo, tem que soltar a voz, a juventude é rebelde. Por isso que você que está nos assistindo, tenha paciência, você já foi jovem, você sabe como é que é. E você que está nos vendo, juiz, direito, tudo, tem que ter paciência com a juventude, viu? Tem que respeitar que você já foi jovem também. Vamos lá, quero chamar o último orador para a gente depois fazer considerações finais e terminar aqui, tá bom? Quero chamar o Matheus Ramos, militante do coletivo Pneus. Vamos lá, Matheus. Boa noite a todos. Meu nome é Matheus. Bom, acho que os problemas que a PEC trouxe foram muito bem discutidos já pelos professores e alunos aqui. Não quero ficar me aprofundando, mas quero dizer que é o momento de a gente levar isso para casa e discutir. Levar para os alunos, levar para os nossos amigos, porque é a única forma de resistência que temos ao atual governo, que nos melhorou, que nos reprime com a arma do Estado, a PM, tira as ocupações, entre outras formas. Então, é o momento que temos que levar isso para casa, fazer com que demos a entender o que está acontecendo, discutirmos isso entre nós, porque é a única forma possível de resistir. Não vejo outra ideia para isso. Os professores andam desmotivados, é claro, mas eu acho que se nós tomarmos a frente e propomos que uma aula seja separada para a discussão da PEC nas escolas, seria muito importante. Duvido muito que algum professor recusaria isso, então tem que partir de nós, já que não tem esse incentivo, eles não estão com essa motivação, até acreditam que ninguém está nem aí, muitas vezes. Então, eu não quero me aprofundar muito, só quero dizer que devemos lutar e discutir isso em casa, discutir isso com nossos amigos, porque é a única forma mesmo de tentarmos lutar. E vou deixar aqui uma pergunta no ar. Quais as medidas que os alunos e professores devem tomar contra a reforma? Queremos que refletimos isso e pensarmos. Obrigado, boa noite. Obrigado. Obrigado, Matheus Ramos. É isso mesmo, Matheus. É simplicidade de falar aí. Nós não podemos, eu como vereador, não podemos falar que tem que ocupar as escolas. Não posso falar isso aqui, porque, sabe? Mas nós temos que ter várias iniciativas aí. Bem, para considerações finais aqui, agradecer a Ana Lima, que teve que ir embora, a professora, o Isael, a Vitória, a Rafaela e o Matheus. E agora o... Opa, Matheus, considerações finais aí, 1 minutinho, agradecendo aí. Muito obrigado pela participação de todos aqui, para ter arrumado um tempo para discutir sobre essa questão importante. E eu agradeço a todos. Boa noite. Obrigado. Vamos lá, o professor Leonardo. Quero agradecer a oportunidade pelo debate, acho que foi instigante. A gente discutiu tanto, mas ainda
foi só um pouquinho de todo o problema, de todo o estado da arte que envolve a educação. Há vários problemas para a gente discutir e a gente se coloca à disposição sempre para debater. É importante isso. Eu esqueci de falar um negócio importante sobre mim na minha apresentação. Eu sou professor por escolha, porque eu quis estar na sala de aula, tá? Só para deixar isso bem claro, né? Porque é importante, né? Nesse sentido. E que, ouvindo as falas demais, assim, eu percebo muito que o professor ele é visto como um burocrata de Estado, a nível de rua, digamos assim. Que ele vai atender o que vem da diretoria de ensino, o que vem do governador do Estado, né? Enfim. E a gente não pode ser assim. A gente tem que lutar para ser de outra forma, para ser, sim, um agente transformador, essa realidade não ficar preso às demandas que o Estado manda para a gente, tá bom? É nesse sentido. Então, muito obrigado e que a gente continue dialogando para ver se a gente muda de alguma forma o que acontece na educação. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo. Com a palavra, a nossa querida amiga Giovane, da União dos Estudantes de Osasco, presidente. Vamos lá, Giovane. Giovana, tá? Não é Giovana? Giovana. Eu queria agradecer aqui ao Budobela, ao Valdir Roque por essa oportunidade de a gente estar discutindo a MP, que é um espaço importante aqui para a cidade, e dizer uma coisa que o Valdir não pode dizer, né? Ocupa tudo. Ai, me livrou, viu? Ainda bem. Quero chamar a Ana, que mora em Poá, gente. Ó, Poá tá com a família lá, uma salva de palmas para a Ana, com a família aí atrás. Mora em Poá. Mora a mãe dela, eu acho que é a irmã, né? Os amigos? Não, é mãe. Namorado? Não sabia que você tinha namorado, tá vendo? Ó, tomar cuidado. As considerações finais. Só queria agradecer pelo convite e minhas considerações finais são fora Temer. E é isso, gente. Valeu. Bem, vamos lá. As considerações finais do Gustavo, que eu descobri hoje o nome dele, viu, gente? Chamava ele de Godobela. Gustavo aqui do Coletivo Pneu também. Vamos lá, Gustavo. Isso aí. Queria agradecer a presença de todos, acho que foi um debate bastante produtivo. E agradecer também o Valdir Roque, né? E parabenizar ele, né? Porque nessa casa tem 21 vereadores e só um vereador estava aqui presente e disposto a discutir realmente a medida provisória. E como a Ana disse, fora Temer. Obrigado. Por último aqui, minha amiga, militante do movimento educacional dos professores e atualmente secretária da Educação de Osasco, a Solange. Bom, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui nesse momento que eu considero um momento histórico para a nossa cidade, né? Um momento em que a gente acho que dá um pontapé àquilo que já foi dito aqui. Eu acho que não foi aprovado ainda, Valdir, mas, e se foi também, a gente tem que ir para cima. De todo jeito, não podemos fugir da luta jamais, né? E também não posso falar, porque também sou secretária de Educação, posso falar nada de ocupação aqui não, mas, na boa, se precisar, a gente vai lá ajudar o povo. Uma boa noite. Alô? Alô? Cortar isso aí, hein, gente? Senhor juiz, promotor, procurador, nós estamos aqui porque jovem é jovem. Eles que estão, né? Vamos lá, uma informação rápida para terminar. As escolas ocupadas, Carta Capital, Rondônia 2 escolas, Mato Grosso 3, Pará 3, Tocantins 1, Maranhão 5, Ceará 5, Rio Grande do Norte 9, Pernambuco 4, Alagoas 9, Sergipe 1, Distrito Federal 8, Espírito Santo 8, é isso aí, Minas Gerais 66, Rio de Janeiro 6, São Paulo 7, Santa Catarina 4, Rio Grande do Sul 13 e Paraná 846. Então veja bem.
É isso aí. O que eu quero dizer é o seguinte, você, autoridades, juízes, promotores, procuradores, está certo que o foco, muitas vezes, é a nível nacional e estadual. Mas vamos prestar atenção, você pai, você mãe, você aluno, você professor, você agente de escola, vamos prestar atenção no que está acontecendo nesse país, principalmente na educação. Queremos uma democracia que pense, não uma democracia centralizada de máquinas, tá bom? Muito obrigado, quero agradecer a presença de todos, senhores e senhoras, alunos, professores, agentes, profissionais da educação, como também da sociedade civil, palestrantes. Agradeço o público presente, a imprensa. Informamos que essa audiência foi transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco. Para assistir às reprises, consulte programação em nosso site www.osasco.sp.leg.br. Agradecemos os funcionários da Câmara que organizaram e trabalharam nessa audiência pública. Agradecemos todas as entidades que estão aqui, o meu gabinete que esteve presente do começo ao fim aqui, como os funcionários, tá bom? Muito obrigado, está encerrada a sessão.